Mas geralmente, quando começa, é uma lua de mel, né? Você se É. vislumbra com as coisas, né? Com a segurança, com a Uhum. estabilidade. E depois de um tempo, né? Sei lá, o exemplo que eu sempre dou, transporte, né? Pô, tem trem aqui na Alemanha, legal, funciona e tal. Depois de um tempo, você começa a reclamar que tá atrasando, que tal. Então, as coisas vão perdendo um pouco de brilho, ou você se acostuma com, né? Uma coisa é quando você não tem. Depois que você tem a coisa, aí sua régua também sobe, né? Então várias coisas eu acho que acaba que você não olha já com tanto brilho, né? Não sei qual é a sua opinião sobre isso. Eu acho que quando a pessoa chega, né, vem com aquela empolgação, né? Aquela vontade de descobrir, desbravar as coisas, né? E vem com, né? Se você saiu do lugar que você estava para morar em outro, então é porque algo te moveu a fazer isso, né? Então as pessoas, acho que vêm com aquela imagem e tal, e que de fato tem muitas coisas muito legais, né? Muito boas, né? Segurança, né? Que eu acho que é o ponto da maioria dos brasileiros, pelo menos toda vez que eu converso com brasileiros, eu digo que 90% das pessoas falam que a segurança é um ponto chave, né? Para, né, deixar o Brasil, né? E principalmente aqui, sei lá, Alemanha, né? Que é o podcast em questão, que é um país extremamente seguro, né? Então a pessoa chega aqui, tem acesso a um monte de produto legal no mercado, né? Que é mais barato, coisa que no Brasil é coisa de rico, né? Enfim, sei lá, transporte público que funciona e tal, né? Isso a gente pode deixar vários asteriscos aí nessa minha frase. Mas o que acontece é que depois de um tempo, a sua régua sobe, né? Você acaba que essa lua de mel aí que você tinha, talvez já não é mais tudo aquilo, porque quando você tem uma outra referência, aquilo vai se tornar o padrão, né? A sua vida é padrão ter com aquela segurança e tal. E eu acho que daí talvez esse brilho, né, dessa lua de mel vai diminuindo um pouco, né? Não sei se tem alguma literatura, alguma pesquisa já feita nesse sentido que você poderia falar, mas é um sentimento que eu noto, assim, que eu acho que talvez até eu passei um pouco por isso, né? Acho que é normal, né, quando se vai para outro lugar. Hoje em dia a gente não fala tanto em divisão de fases, esses períodos, né? Mas Hum, já desde os anos 90, algumas pesquisas em psicologia intercultural, autores como Berry, né, já falavam que inicialmente, em tese, teríamos uma lua de mel, né? Algo como uma lua de mel, no qual a gente que se planejou, criou expectativa, chega na Alemanha, puxa, o clima é diferente, as comidas são diferentes, os produtos são diferentes, tudo para sim. experimentar. Então é a fase do turismo, né? A pessoa começa a É, descobrir a normal. cidade. Normal, né? Para quem nunca saiu do Brasil, que muita gente vem sem nunca ter saído do país, o que é uma grande novidade. Então, tudo é novo, tudo é maravilhoso. Passado alguns meses, geralmente, sei lá, uns 3, 4, 5, 6, depende da pessoa. Por isso que eu falo que as fases Depende, elas não são depende do definidas. clima também, né? Se a pessoa vem o Chegou no inverno, né? Eu, inverno. eu já falei, e eu digo pra você, ouvinte, ou quem tá assistindo, se você vai migrar pra Alemanha, venha abril, maio, por ali, é uma época boa de É, chegar, que tá começando a ficar legal. Não chegue em outubro, tá? Por favor, novembro, tá? Não chegue dessa você vez. vai desanimar, né? É. Pois bem, depois de um certo tempo, depois de alguns meses especialmente, você começa a perceber que, poxa, eu passo alguns perrengues, não tem com quem conversar, especialmente a pessoa que vai sozinha, né? Quem vai com família ainda tem o suporte ali Hum, do cônjuge e tudo mais, mas você começa a perceber que a língua pode ser uma barreira, mesmo fluente em alemão. Tem muita gente que mora no sul não, que é tá. fluente em alemão, chega na Alemanha já falando alemão, mas isso não significa que você vai ter uma entrada na língua e na cultura de imediato. Então, isso pode ser uma barreira à sua suposta adaptação aí, que vem em seguida, se você passa por essa fase do choque, né? A gente fala que é o choque Vem cultural. o choque cultural, né? É, Solidão, né? Clima, é solidão, a difícil, não né? adaptação imediata também no mercado de trabalho deprime muita gente, porque veja, às vezes o sujeito sai do Brasil com uma certa bagagem profissional, às vezes boas universidades no currículo, bons trabalhos, e aí chega na Alemanha, por não saber falar alemão, por não ter o diploma reconhecido por uma série de outras questões que a gente pode falar depois também, né? Acaba que a pessoa não consegue uma entrada no mercado de trabalho e isso deprime também a sua posição social. Aqui a gente não é Hum, ninguém, né, como costuma dizer, não é mais ninguém, não tem história de vida, não tem QI, começa do não tem zero, quem né? indica, começa do zero. Hum, E aí isso acaba muitas vezes sendo um fator, vamos colocar muitas aspas aí, mas é um fator de risco emocional, porque a pessoa começa a se ver muitas vezes quase que excluído da sociedade, especialmente se ela não fala o idioma. E aí aquela lua de mel do início começa a se tornar um pesadelo. E aí a crise muitas vezes se instaura aí nesse momento, porque ela não tem a quem recorrer emocionalmente,